Boa tarde, amigos. Mais uma vez a gente está aqui para falar de temas voltados para a Bíblia. Agradeço a todos que se inscreveram no canal, aqueles que visualizaram, amigos. Eu estou aqui com um tema do meu amigo de muito tempo, Albert Santana. E ele me fez a seguinte pergunta ontem à noite. Qual era a minha opinião sobre o cristão e a política? O que é que eu tenho a dizer sobre o cristão e a política, o envolvimento de um cristão na política? Deixo claro que política, como qualquer outra área da vida, não modifica o caráter de ninguém. Nem todo político, como a gente ouve dizer, é corrupto. E um cristão na política, ele deve defender os princípios pelos quais ele professa a sua fé. Embora muitas vezes isso não aconteça, ao chegar lá são corrompidos, mas nós vamos dar à luz da Bíblia se é permitido um cristão estar na política ou não. Nós encontramos no Antigo Testamento algumas referências bíblicas sobre o cristão na política. É muito simples a gente citar a história do nosso irmão José, quando foi governador do Egito. Nós vamos encontrar esse texto no livro de Gênesis, no capítulo 41, verso 39, quando o José ele recebe a ordem e a consagração de Faraó para ser governador do Egito. Nós vamos procurar aqui nas escrituras para a gente fazer leitura do texto. Depois disse Faraó a José: visto que Deus, que te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei de posto sobre toda a terra do Egito. Nós encontramos aqui, logo depois da história que vocês conhecem, onde José ele traz a interpretação do sonho de Faraó. Faraó agora ele põe José como o segundo homem do Egito. O rei ele chega a dizer que no momento em que ele não estivesse no trono, José teria o mesmo poder sobre o Egito, igualmente a ele, como governador do Egito. Outro texto que nós podemos usar é o texto de Deuteronômio, no capítulo 17, versos 41 e verso 14 e verso 20. Nós vamos ler Deuteronômio 17, verso 14 ao 20, que nos diz assim: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, e possuirdes nela, habitardes, e disserdes: porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como um rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Nós encontramos outro texto aqui, onde Deus ele está instruindo o povo. Se em algum momento da história o povo de Israel decidisse ser governado por um homem, um rei, um monarca, o povo de Israel teria que escolher um homem da sua própria linhagem, da sua própria família, para que, não escolhendo outro homem de outra nação, se eles viessem a escolher um homem de outra nação, esse homem não temeria ao Deus de Israel, não temeria as leis impostas pelo Deus Jeová, Deus de Israel, e logo trataria o povo como escravos. Então Deus está dizendo: olha, se no momento que vocês quiserem pôr alguém sobre vocês como rei, como autoridade, escolha alguém da sua terra. Isso no Antigo Testamento. No livro de 1 Samuel, capítulo 8, verso 5 em diante, você vai encontrar quando o povo de Deus, eles não aceitam mais Samuel como profeta, como juiz e sacerdote sobre a terra, e agora escolhem, optam que outro homem tome conta do povo. E Samuel, pela autorização do próprio Deus, instituiu agora e colocou Esaú como rei de Israel. Tanto Esaú, que foi um mau rei, como Davi, que foi um bom rei, foram instituídos por Deus. Antigo Testamento e no Novo Testamento, quais são as referências que nós temos? Na graça, nós que vivemos no período da graça, existe alguma possibilidade de um cristão estar na política? Vamos ver o que a Bíblia diz. No livro de João, Evangelho escrito por João, no capítulo 19, verso 10, nós encontramos
é a narrativa da história de Jesus ao ser preso pelos soldados romanos, é levado agora até Pôncio Pilatos, governador daquele tempo, e nós vamos ver o diálogo que aconteceu entre Jesus e Pôncio Pilatos e entender por que a autoridade e o cristão no governo é permitido por Deus, seja ele cristão ou não, é permitido por Deus. Deus institui toda a autoridade, seja ela referente ao seu querer, à sua vontade, ao seu servo ou não. Como, por exemplo, o mesmo Deus que põe um crente como deputado, como senador, que permite, não que põe, que permite um crente ser deputado e senador, esse mesmo Deus, ele permite um ímpio, um maçom, qualquer outro ser de qualquer outra ideologia religiosa, Deus ele permite, tá bom? Evangelho escrito por João, no capítulo 19, verso 10, nós vamos encontrar a seguinte história. Disse Pilatos, não quer me responder? Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Nós vamos ver Pilatos aqui, está interrogando Jesus, e Jesus calado, quieto. Jesus agora não responde a pergunta de Pilatos e Pilatos alega a ele a autoridade dizendo, olha, você não sabe que eu tenho autoridade de te prender, eu tenho autoridade de te soltar, eu sou a autoridade instituída sobre você. Olha o que Jesus responde a Pilatos. Respondeu-lhe Jesus, nenhuma autoridade teria contra mim, se de cima não lhe fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha o que Jesus está respondendo para Pilatos. Pilatos, nenhuma autoridade você teria de me prender, de me matar, de me soltar, seja qual for a sua atitude contra mim, se o meu Pai que está no céu, não te desse essa autoridade. Jesus está dizendo para Pilatos, Pilatos, você só está na posição que você está porque o meu Pai permitiu você estar aí. E aí Jesus dá uma flertada em Pilatos dizendo, olha, maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. Quem foi que entregou Jesus ao julgamento de Pôncio Pilatos como governador da Judéia? O Sinédrio. Os sumos sacerdotes daquela época, Anás e Caifás, os responsáveis religiosos pelaquela época. E Jesus está dizendo, Pilatos, você só é governador porque o meu Pai permitiu. E agora eu vou citar um texto que eu já citei no vídeo anterior, em Romanos, no capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo, ele nos fala em Romanos, capítulo 13. Toda pessoa seja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Fazei o bem e terá louvor dela. O que é que Paulo está dizendo para mim e para você? Que as autoridades que estão sobre a terra, seja ela legislativa, federativa, seja ela judiciária, seja ela executiva, seja qual for a autoridade instituída, Deus ele permitiu que ela estivesse lá. O nosso presidente da República foi Deus que permitiu, embora fomos nós que votamos nele. Os deputados, os senadores, e a Bíblia nos ensina a orar pelos governantes, pelas autoridades. Tá bom? Cristão, ele pode ser político? Pode. Agora, eu não posso alegar que a política transforma e torna o cristão em um corrupto, não. O que transforma alguém em corrupto, o que transforma alguém em qualquer que seja a atitude ruim, é o mau caráter que a pessoa tem. Não foi a política que transformou ele em corrupto, ele já era corrupto antes de entrar na política. Não foi a política que provocou a corrupção nele, porque se ele estivesse em qualquer outro lugar que não fosse um ambiente político que envolvesse dinheiro, ele se corromperia da mesma forma. Existem muitos políticos que não são cristãos, que são honestos, assim como existem políticos cristãos honestos e também que não são honestos. Está aqui a minha resposta, dada pela palavra, baseada na palavra, se um cristão ele pode ou não ser político. O meu conselho é que vocês aprendam que na votação não se vota no candidato, você vota no partido.
Às vezes o candidato ele pode ter uma pessoa de caráter, mas o partido dele defende ideologias e ele vai ter que aceitar as ideologias do partido dele, tá bom? Observe em que bancada ele está, qual é o partido que ele defende, quais são as ideologias que o nosso irmão em Cristo ele está impregnado, ele está envolto, qual é a ideologia, para só depois você votar nele. Porque se for nesse sentido, se o irmão ele fizer parte de uma bancada que não defenda os princípios cristãos, é melhor você votar em alguém que não é cristão, mas que está na bancada que defende os princípios de Cristo e do Evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.